pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail, se você tiver alguma dúvida, é historiacom1@outlook.com, Facebook, o Istiçá, isso lá para mensagem, o 3291650267. Ou você pode olhar aqui do lado, e aqui também, essa aula é sobre o que? Resumão Bombeiro MG. E hoje nós vamos falar sobre o que? Reforma Protestante. Na próxima aula, vamos falar sobre Contra-Reforma Católica. Beleza, pessoal? E lembrando que aqui nas descrições desse vídeo e do outro vídeo, tem as aulas que são direcionadas, são mais completas sobre Reforma Protestante e Contra-Reforma. Depois eu vou explicar para vocês direitinho esse negócio de aulas mais completas, beleza? Continuando então. A Reforma Protestante ocorre ali no século XVI. Esse século XVI é um século aí meio conturbado. Lembrando que a partir do século XV, as grandes navegações, nós temos a ideia do renascimento cultural, a ideia da formação dos estados nacionais e ainda mais temos a transição do feudalismo para o capitalismo, né? A Reforma Protestante é um cisma, é o quê? É uma ruptura dentro da cristandade. Só que nós temos que entender uma coisa. A Reforma Protestante não é o primeiro rompimento, a primeira ruptura dentro da cristandade nesse momento aqui discutida. Nós temos o que? Lá em 1054, o chamado Cisma do Oriente, onde nós temos a divisão Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Né? Então esse já é um primeiro rompimento. Nós temos a ideia também dos anabatistas, que também é um rompimento também. Então a Reforma Protestante não é o primeiro e não é a única ruptura dentro da cristandade. Tranquilo, pessoal? E nós temos que observar aqui os motivos que levaram a essas ditas reformas protestantes. Quais são esses motivos? Primeiramente, temos um motivo religioso, aonde nós abarcamos aqui o que? A ideia dos abusos, né? Abusos, a corrupção, as ideias contrárias à ideia da religião, ou seja, nós temos a venda do perdão, a venda das indulgências, né? Que era nada mais nada menos o perdão sendo vendido. Eu sou um rico, sou um nobre. Lembrando aqui que a indulgência é uma compra, então eram poucas pessoas que poderiam comprar, principalmente nobres. Então, o que nós observamos nesse momento? Observamos que o perdão, a pessoa tem pecado e ela está lá próxima a morrer, bater as botas, ir para a cidade dos pés juntos. O que ela fazia? Comprava essa carta, a indulgência. Tranquilo, pessoal? A venda de cargos eclesiásticos, como que cargos de bispo, entre outros, a venda de relíquias sagradas. E nós temos aqui ainda mais disso. Nós temos a ideia das relíquias sagradas, a venda de lascas de madeira, falando que é da cruz que crucificou Jesus, né? E diz que tantas lascas de madeira foram vendidas que poderiam construir até um navio grande, né? Mas, pessoal, esses motivos religiosos, nós estamos observando que o pessoal está criticando essas ideias. Essas ideias, pessoal, por quê? Você tinha papas, você tinha bispos, você tinha os padres, que eles não respeitavam as ideias da cristandade. Vocês observavam que havia um abuso dentro da Igreja Católica. E lembrando, durante a Idade Média, a instituição que ganha grande poder naquele momento, tanto poder econômico como também poder de pensamento, de manipulação, é a Igreja Católica. E nesse momento, a Igreja Católica vai começar a ser debatida, vai começar a ser criticada.
E essa crítica vem dentro da área cultural, lá do renascimento cultural que nós observamos, que é um movimento artístico, cultural, aonde nós observamos o quê? A invenção da imprensa de tipos móveis de Gutenberg, aonde nós temos o quê? A publicação, né, de Bíblias. Várias Bíblias estão sendo impressas. Lembrando que lá na Idade Média, a Bíblia era tudo ali dentro dos mosteiros, os monges copistas. Então agora não, com a invenção da Bíblia, a Bíblia pode ser comercializada, e ainda mais comercializada, ela pode ter uma leitura individual, e a leitura individual de cada pessoa vai se dar através de quê? De um olhar crítico. Tranquilo, pessoal? Outro motivo é o motivo político. Por quê? Nós estamos na era da formação dos estados nacionais, na formação do absolutismo, do mercantilismo, né? Aquela ideia do rei poderoso e tudo mais, centralizando o poder. Aí abre um parênteses aqui. Por quê? Pessoal, a formação de estados nacionais leva ao quê? A centralização de poder na mão de uma pessoa. Essa pessoa quem que é? O rei. O problema é que na Europa a Igreja Católica era tão forte que ela possuía terras em diversos locais. Por exemplo, até mesmo na Inglaterra. E através desse momento, dessa centralização do poder nas mãos dos reis, os reis viam a Igreja Católica como se fosse o Papa nesse momento, que era dono dessas terras, como um ser estrangeiro. Então era visível naquele momento em que o rei tivesse controle de toda a área territorial do seu estado. Então nós temos a ideia aí de o quê? Da busca de terras da igreja, aquisição de materiais da igreja, nessa ideia de quê? De uma formação de um Estado Nacional centralizado. Tranquilo, pessoal? A ideia social também, porque a burguesia aqui será muito recorrente. Por quê? Pessoal, o renascimento cultural, nós observamos que é uma transição do feudalismo para o capitalismo. Beleza? E nós vimos que a burguesia nesse momento, a burguesia principalmente ali no Renascimento, na área da Península Itálica, nós observamos que cidades como Gênova, Veneza, Florença vão se destacar no seu poderio econômico comercial. E nesse momento, os burgueses, não só da Península Itálica, mas de outros locais, tendo essa expansão desse capitalismo, a expansão do comércio através lá do renascimento do comércio, dos burgos, aquela ideia do excedente pode ser comercializado, essas pessoas eram criticadas pela igreja através do lucro e dos juros. Ou seja, a ideia da usura. Se você pede essa ideia do lucro, a ideia dos juros, você está cometendo um delito religioso na visão da Igreja Católica. E nesse momento, essa burguesia, querendo se expandir, ela também vai criticar os dogmas da Igreja Católica. E vai, nesse caso, unir força com pensamentos religiosos para apoiar essa burguesia em franca ascensão. É nesse momento, nesse pensamento todo, que nós temos o quê? A formação das novas religiões. As principais, a luterana, de Martim Lutero, aonde, através das 95 teses, né, fixadas na igreja, na Catedral de Wittenberg, aonde ele fala nessas 95, criticando duramente as indulgências, fala que a salvação se dava unicamente pela fé. A Igreja Católica falava que a salvação se dá através de atos da pessoa. Aí nós temos a ideia aqui do pensamento agustiniano e o pensamento do tomismo, de São Tomás de Aquino. Então a salvação pela fé, através de Santo Agostinho, Lutero vai levar isso à fé, que a fé é a única salvação da pessoa. Ela não precisa de ações para poder se salvar. Então, até mesmo nessas discussões, a ideia de você confessar para um padre e o padre te dar o perdão era uma coisa que era questionada. Tranquilo, pessoal? E a tradução da Bíblia para as línguas locais.
Nós temos também a formação do calvinismo, de João Calvino, né? A ideia da predestinação, ou seja, já nascem aqueles que são eleitos a serem salvos, e aqueles que são eleitos a serem salvos terão algumas indicações, terão alguns pontos propícios para essa salvação, que será através do que? A pessoa trabalhar, essa pessoa, nesse momento, receber aquela ideia, né, do juros, o dom do trabalho, e desse dom ele receber a quantia que ele tem, que ele merece, e essa quantia ele não gastar com coisas mundanas, mas sim o que? Investir. Então, o que nós observamos através do trabalho justo e honesto? Grande parte da burguesia vai apoiar o calvinismo. Tranquilo, pessoal? A igreja anglicana, o anglicanismo de Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Aí nós temos a ideia que foi criada através do ato de supremacia, mas aquela ideia do casamento, onde Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, não dava filho homem, queria se casar, romper com o casamento com Catarina de Aragão e casar com a Ana Bolena. Só que o Papa da época não aceitava. E não aceitava, gente. E nós temos que observar aqui nesse momento. Henrique VIII, não vendo essa condição da ruptura, do divórcio com Catarina de Aragão, o que Henrique VIII faz? Cria uma nova igreja. Mas esse é o contexto, a historinha contada na criação da igreja anglicana. Mas nós temos que ver algo a mais, a centralização. Aquilo que nós falamos lá atrás dos motivos, a formação dos estados nacionais, a Inglaterra naquele momento se consolidando, centralizando o poder na mão de Henrique VIII. Henrique VIII quer o que nesse momento? Tirar a Inglaterra, pegar as terras da igreja e tirar essa influência, essa autoridade papal de dentro da Inglaterra. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula vamos falar sobre Contra-Reforma. Mas lembrando para vocês, aqui nas descrições vai estar o link remetendo vocês à aula de Reforma Protestante super completa. E essas aulas super completas estão nessas 3 playlists aqui. Você entrando no nosso canal Isti Sattler, se inscrevendo em nosso canal e indo lá em playlists, você tem todas essas playlists aqui, que são os benefícios que nós temos para você. E dentro dessas playlists você tem a playlist de História da América, de História Geral e de História do Brasil. Aonde dessas 3 são super completas mesmo. Tranquilo? Ah, eu tô vendo um resumão de História Geral, eu quero algo mais completo. Vai na playlist de História Geral. Eu tô vendo um resumão falando sobre História do Brasil, quero algo mais completo sobre o tema. Vai na playlist de História do Brasil. Essas 3 playlists são super completas mesmo. E além do mais, nós temos essa playlist, que é a playlist Pulo do Gato, que são temas importantes que caem recorrente em várias provas. Acesse o nosso canal, se inscreva, vai lá em playlist e veja todos esses benefícios aqui que nós temos para vocês, que pode ajudar vocês da prova de bombeiro. Lembrando que para vocês de bombeiro, a playlist Pulo do Gato, a de História da América, de História Geral e de História do Brasil são super importantes mesmo para vocês fazerem uma boa prova. Beleza? Na nossa próxima aula falaremos sobre o quê? Contra-Reforma Católica. Valeu!